Boa noite, amados. Paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós aqui nessa noite, nesse último culto presencial. Quem dera antes da volta de Jesus, né? Imagina se Jesus volte hoje ou amanhã. Estaremos indo para o outro nosso templo mesmo. Você que pode abrir a Bíblia, abrir o aplicativo, Salmos capítulo 126. Salmos capítulo 126. Salmos 126, versículo 3. Salmos 126, versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós, que alegria, por isso estamos alegres. Amados, dia 6 de abril de 2013, nós começamos os cultos aqui. Quem era você no dia 6 de abril de 2013? Você que já é das antigas, como você estava? Pessoas que estavam solteiras, hoje estão casadas. Pessoas que moravam com os pais, hoje têm suas casas, têm seus bens, seus veículos. Então, ao longo de 8 anos, 8 meses e 7 dias, 3.173 dias, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E nesse último culto presencial aqui, queremos agradecer a Jesus, e também pela vida de cada pessoa que perseverou, que não se desgarrou do caminho, que, se pegou firme com Jesus. Foram 8 anos de muitas histórias, 8 anos de muitas conquistas, de muitas alegrias, de muitas tristezas, derrotas, mas grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu já estou com uma ansiedade santa para saber o que o Senhor fará no templo lá da rua Iapó 668. É incrível o que Deus tem feito. E assim como o ministério, cerca de quase 30 anos atrás, começou na sala da casa dos pastores, Valdir atendendo gente, cada quinta-feira atendia gente, quando fui ver, 80 pessoas na casa, e assim foi, vamos alugar um salão, vamos alugar um lugar, e fomos alugando vários lugares, e assim foi crescendo, e também veio os lobos, e dividiram a igreja, e depois cresceu de novo, e assim foi, é o ciclo, e graças a Deus, Deus tem agora destruído, né, os lobos, aqueles que tentam tirar as ovelhas do caminho do Senhor. E o nosso desejo é que você fique firme para o que o Senhor tem para o ano que vem. O Espírito Santo tem ministrado no nosso coração que é tempo da igreja agora parar de tomar leite e comer coisa sólida. Tem coisas espirituais que vocês precisam aprender a viver, coisas profundas. No ano que vem muitas atividades estarão voltando, e Deus tem algo para a igreja, a unidade como em Cristo serem. Ele quer usar a tua vida, mas primeiro Ele quer que você consagre a sua vida, se santifique, se prepare pelo que Ele vai fazer no meio dos teus, nessa terra, em Foz do Iguaçu e aonde Ele te enviar. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Jesus. É o último culto presencial, mas depois vai ter cultos online. Você vai receber o aplicativo, o link lá, ou acessar o site uccfoz.com.br, ou o canal no YouTube, UCC Serem. Vai procurar lá os cultos, não perca a palavra, Deus está avisando. E o que você tem para agradecer a Jesus? Pelo ano de 2021, pelos livramentos, por aquilo que tem abençoado você. Vamos agradecer a Jesus? Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, que alegria! Pai, obrigado, tem nos protegido, tem nos guardado, Pai, tem cuidado das nossas emoções, tem nos abençoado, Pai, com um óleo fresco, Pai Santo. Queremos te agradecer, Pai, por cada vida aqui presente, cada vida que aqui cresceu em nosso meio, que casou, Pai Santo. Em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, pelas famílias. A igreja, Pai, é uma igreja de família, meu Deus. Queremos te agradecer, Pai, pelo ano de 2021. Queremos te agradecer pelas dores
Queremos te agradecer pelo sofrimento, queremos te agradecer pelas lágrimas, queremos te agradecer pelos joelhos calejados. Em tudo dai graças, e queremos te dar graça, Pai, pelo ano que nós tivemos, Pai Santo, de aprendizado, e pelos 8 anos, Pai, 8 meses e 7 dias, Pai, onde o Senhor fez grandes coisas por nós, Pai. Estamos alegres, Pai. Pai Santo, eu creio que você vai falar conosco mais uma vez essa noite, por meio do Teu Santo Espírito, Pai, através da pastora Karine, Pai. Prepara nosso coração, Pai Santo, em nome de Jesus, porque nós estamos para viver um novo tempo. Estamos para viver, Pai, um novo ciclo, Pai, da igreja na terra, Pai, e qual fazemos parte e temos a marca do sangue de Jesus em nossas fronte, Pai Santo, em nossas mãos, Pai. É o que eu lhe peço, Pai, te agradeço. Receba a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém? Poderia sentar, pastora Karine. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada família aqui nessa noite. Amém? É bom estarmos aqui na casa do Pai, né? Um lugar. Nós vamos nos mudar, mas o lugar onde nós nos reunimos com esse propósito acaba sendo especial, né? A casa onde se reúne o povo de Deus, cada lugar que nós estamos, nós carregamos a presença de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 11, verso 36. Romanos 11, 36. O que diz esse versículo, igreja? Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Vamos declarar essa primeira parte, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você consegue entender isso? Olha só para mim aqui, ó. É como se, porque dele, vem dele, é por ele e é para ele todas as coisas. Vamos fazer com a mão assim, puxando assim, ó. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos mais uma vez? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem tudo a ver com ele. É dele, é por meio dele e é para ele. Amém? Abre agora Atos, livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Livro de Atos, capítulo 17, verso 28. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que era Saulo e que se converteu, virou um pregador do evangelho, apóstolo do Senhor Jesus. É ele que tem aquela história que eu já preguei aqui, da ilha de Malta, o náufrago, e ele vivenciando cada experiência, mesmo no que parecia um caos, mesmo no que parecia destruição, ele sendo usado por Deus em todas as circunstâncias, preso, e ele declarava: eu posso estar aqui preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Esse é Paulo. E olha o que ele declara aqui em Atos 17, 28. A primeira parte do versículo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos.
viver, se mover e existir. Existir não é simplesmente viver, existir é saber que você veio com propósito, é você encontrar propósito, é você encontrar sentido, entende? Da sua existência, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E eu quero me atentar nessa noite para essa parte. Nos movemos. O que tem movido você? Tem gente que é movido pelo calor do momento. Tem gente que é movido pela emoção, pela necessidade da alma. É movido pela alma, pelo desejo. Tem gente que é movido pela carne. Tem gente que é movido pela ira, pela indignação. Tem gente que é movido por vingança. Deixou de fazer aquilo para mim. Não, vou fazer para ele não, isso aqui não. O que te move? O que te impulsiona? O que te faz dar um passo? O que te faz olhar e ter um propósito, um objetivo, trilhar um caminho? O que te move? Eu quero compartilhar hoje a história de um homem. Já pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Um homem chamado Simeão. Ele foi movido. Nós vamos ver pelo que ele foi movido. E o que temos a aprender com essa história. Lucas capítulo 2, do verso 21 ao 32. Eu vou estar lendo na NVI, Nova Versão Internacional, ok? Lucas 2, 21 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. Completando-se os 8 dias, aqui a gente está falando de Jesus. Vamos logo celebrar o Natal, aqui está falando de Jesus. Jesus havia nascido e aqui está falando, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Lembra dessa história? O anjo apareceu e falou para Maria o nome? É aqui a história. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Iam apresentar o menino Jesus. Já recém-nascido, já completado já os 8 dias e tal, para ser apresentado ao Senhor. 23. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Olha agora o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era, olha o testemunho dele, justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha o 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. 27. Movido pelo... O que diz o 27, igreja? Movido pelo Espírito.
movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, que era, apresentar o Senhor. 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu povo, o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo até aqui. O que essa história tem para ensinar algo a mim e a você nessa noite? Movido pelo Espírito, ele foi ao... Como é que ele ia saber? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha aqueles de notícia que acontece um acidente, não sei como é que eles descobrem tão rápido. Está lá alguém filmando e fala: eu estou aqui em primeira mão, fazendo a cobertura desse acidente aqui. Ninguém está sabendo, talvez nem o bombeiro ainda chegou. Está lá o cara daqueles sites de notícia de Foz, estão lá filmando. Não tinha nada disso. Não tinha celular, não tinha como enviar uma mensagem, mas ele era um homem justo, piedoso, e ele estava aguardando a consolação de Israel. Ou seja, ele sabia da palavra que haveria de vir um Salvador. E diz a palavra aqui, que o Espírito Santo estava sobre ele. E no 26, fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não ia morrer antes de que os olhos dele contemplassem Cristo. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Foi revelado algo para você da parte do Senhor? Muitos de nós vivem. Eu acho que deve ser algum vizinho, alguma criança, qualquer coisa, alguém dá um toque ali. Ele teve a revelação pelo Espírito. Só que eu quero dizer que muitos de nós, presta atenção aqui, não se distraia. E as crianças também peço que fiquem juntinho dos seus papais. Talvez nós vivemos coisas, queridos, de dizer: eu tenho uma palavra. Me foi revelado uma palavra. E foi o Espírito Santo que revelou essa palavra. Só que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você nessa noite. Que para você viver o cumprimento do que o Senhor prometeu, você precisa ser movido pelo Espírito. Ter a palavra é uma parte. Ter a revelação é uma parte. Muitos aqui têm palavras que o Senhor liberou, às vezes por profecia, por revelação, ou pela própria palavra de Deus, porque, gente, a palavra de Deus é a nossa herança. Só que para o cumprimento disso que talvez Deus revelou na sua vida, ou prometeu o que Ele vai fazer na tua vida, para você chegar e dizer: se cumpriu, você precisa, assim como Simeão, ser movido pelo Espírito. Porque é o Espírito que vai te mover para a hora, para o lugar, para o momento e a situação onde tudo vai se cumprir. Por isso, aquele que busca, por isso aquele que está em comunhão constante com o Senhor,
Não aquele que vai em busca de uma revelação, porque revelação, olha, em qualquer lugar que você pode entrar, você pode ter uma revelação. Eu quero ver aquela revelação se cumprir na tua vida. E aqui se cumpriu porque ele era um homem justo, piedoso, o Espírito estava sobre ele, ou seja, ele era uma pessoa que buscava o Senhor. Quando chegou o momento exato que José e Maria estavam levando o menino Jesus no céu, eu creio que teve uma ordem, teve um comando, teve algo que fez com que o Espírito movesse Simeão para aquele momento, aquele minuto, ele se levantasse e, movido pelo Espírito, dissesse: preciso ir ao templo agora. Está entendendo? Movido pelo Espírito. E quando ele foi movido pelo Espírito, ele tinha aquela revelação, ele tinha aquela promessa de que ele não ia morrer sem ver o Cristo. Mas talvez ele nem sabia que Cristo tinha nascido, que Cristo já estava entre nós. Mas movido pelo Espírito, ele disse: preciso ir ao templo. E quando ele entrou no templo, ele contemplou e ele sabia pelo Espírito que aquele menino era Cristo. E ele ficou todo emocionado. Diz que tomou aqui o menino nos braços, começou a louvar a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo em paz. Você quer também ser movido pelo Espírito? Não ficar só na revelação. Pastor, eu tenho uma palavra, foi falado isso sobre a minha vida. Nossa, que bênção. Você precisa ser movido pelo Espírito para chegar àquilo se concretizar, aquilo se completar na sua vida. E é tão tremendo isso sobre o se mover. Tem pessoas que querem receber, mas não querem se mover na direção que o Espírito Santo fala, orienta. Querem receber bênçãos e promessas, mas não querem com a sua vida ser movido pelo Espírito para que as coisas aconteçam, para que a bênção venha. E meditando sobre isso, igreja, o Senhor me trouxe à memória o texto. Se você puder, abre em 2 Reis 5, verso 10 e 11. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler só o verso 10 e 11. Esperar todos acharem. 2 Reis, capítulo 5, verso 10 e 11. Você lembra de Naamã? Lembra da história de Naamã? Olha o que diz aqui. Aqui já é, eu não vou ler toda a história, tá, gente? Você já conhece. Aqui já é a parte que Eliseu, começa assim, ó. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes. Como que dizendo: Naamã, você precisa se mover. Vá, lave-se, você precisa se mover, você precisa se humilhar, você precisa ir. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. E sua pele será restaurada e você ficará purificado. Gente, não é o que ele queria. O profeta estava dizendo que ele precisava fazer. Mas ele queria receber. Mas para ter isso ele precisava se mover. Aí, mas Naamã ficou o quê? Indignado e saiu, dizendo:
eu estava certo de que ele sairia para receber-me, eu ia ser recebido, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria. Ele não queria se mover, ele queria que alguém movesse. E moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele foi indignado, ele estava indo para casa. Mas aí os servos que o acompanhavam, no decorrer aqui da história, a gente sabe, convenceram ele, né? O profeta te pediu uma coisa muito difícil. Não, né? Aí ele voltou atrás, aí ele se moveu, ele teve que se mover, ele teve que ir, ele teve que descer, ele teve que se humilhar, mas ele foi curado, ele foi restaurado, ele voltou para a casa dele com a pele dele como de bebê. Precisamos ser movidos pelo Espírito para alcançarmos aquilo que a gente só quer assim. Me dá, Senhor. Você precisa se mover no Espírito. E você me pergunta, pastora, olha, interessante essa história, pastora. Estou sentindo assim, eu preciso me mover mais no Espírito, porque eu tenho muitas promessas na minha vida, mas tenho promessas, não tenho ainda testemunho de realização. Tenho palavra, mas não está se cumprindo, pastora. Eu quero ser movida pelo Espírito, como é que eu faço? Porque você viu que quem é movido pelo Espírito, Deus na hora certa impulsiona e a pessoa pode estar no lugar certo na hora certa e as coisas acontecem. Assim é o Espírito Santo. Abre no livro de Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33, nós vamos ler do 7 ao 11. Também vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 33, 7 ao 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar, ter aquele conselho, aquela direção, consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Agora olha o 9. Olha que tremendo, igreja. Assim que Moisés entrava onde? Na tenda do encontro. Este lugar que era um lugar fora do acampamento. Era fora da rotina. Era um lugar que era específico para buscar a Deus. Quando ele entrava, assim que Moisés entrava, o que acontecia? A coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda.
Vai agora a Êxodo 40, capítulo 40. A partir do 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia, diga isso, enchia o tabernáculo. 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas faziam o quê? Seguiam viagem. 37. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Amém? A nuvem da glória do Senhor. Assim que Moisés entrava na tenda do encontro, assim que ele entrava naquele lugar, Deus já conhece nosso coração, sabia que Moisés estava sedento para buscar. Assim que ele entrava, diz a palavra que acabamos de ler em Êxodo 33, a nuvem enchia aquele lugar. Enchia aquele lugar. E diz que todos, quem quisesse consultar o Senhor, podia ir à tenda para buscar ao Senhor. E eu quero dizer, queridos, que você pode ter revelação de Deus, você pode ser movido pelo Espírito, se você também ir à tenda do encontro. Na sua casa, no seu quarto. A tenda do encontro era fora do arraial. Nós podemos sim fazer muitas coisas enquanto estamos em casa, né? A gente às vezes que está lavando a louça, está orando, está louvando, amém. Mas esse lugar de revelação, onde Deus se revelava, onde Deus falava, onde havia direção, onde Deus falava com Moisés, era fora do acampamento. Não é enquanto você está lavando a louça, não é enquanto você está tomando banho, não é enquanto você está fazendo outra coisa. Era um lugar onde, para tudo, eu preciso buscar Deus, porque eu sei que a nuvem de glória vai vir, Ele vai falar comigo, e o que Ele fala é dar direção para a nossa vida. Querido, você tem noção, esse povo, eles armavam o acampamento, e toda vez que armavam o acampamento, essa história quando eles saíram do Egito, sabe? Saíram do Egito e peregrinaram eles armavam o acampamento, porque a nuvem parava naquele lugar, então eles sabiam, agora temos que ficar aqui. Quando acontecia, podia passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a nuvem se movia, eles sabiam que eles precisavam seguir, e a nuvem da glória dava outra direção. E é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Quando nós somos movidos pelo Espírito, quando nós somos movidos pela direção que o Senhor está nos dando, nós temos amparo, nós temos provisão, nós temos cuidado de Deus. Porque se você folhear a sua Bíblia, em todo o livro de Êxodo, você vai ver os títulos que tem na sua Bíblia. Passear ali, você vai ver. Quando o povo tinha fome, pois todo dia de manhã caía o maná do céu. Estou enjoado de tanto maná, queria uma carne. Codornizes. Estou com sede, não tem água para beber, a água está amarga. Deus transformou em água doce. Estou com sede de novo. Fez sair água da rocha.
Porque eles estavam sendo guiados pela nuvem da glória do Senhor. A nuvem descia, ficava, a nuvem se levantava, dava direção, agora precisa ir. O que nós estamos vivendo, a nuvem da glória, o Senhor já falou, está se direcionando lá para a rua Iapó 668, e é por isso que nós vamos lá. Porque a nuvem da glória. E eu quero dizer que Deus é fiel. O pão de cada dia, o maná de cada dia, Ele dá para hoje. Gente, é lindo o que Deus está fazendo. Se começássemos essa reforma planejando tudo que ia surgir pela frente, nós ia dizer, não começa esse negócio. Não vai ter dinheiro. Toda semana, sexta-feira, que eu vou fazer acerto com os pedreiros, tem. Às vezes é quarta-feira, não tem. Quinta de noite, tem. E sexta eu vou lá e acerto e tem. Por quê? Porque a nuvem da glória. Nós não estamos porque queremos, é porque Deus revelou. É porque Deus mostrou, é porque Deus está mostrando. E quando você é guiado pelo Espírito, talvez você já sofreu muito na sua vida. Muito. Talvez você sofreu porque você não foi movido pelo Espírito. Foi movido pela alma, por uma emoção, por uma necessidade momentânea. E você chorou, sofreu. Mas agora você está ouvindo essa palavra e eu quero dizer, igreja, se desperte para buscar o Senhor. É Ele que tem a palavra de vida, de vitória para a tua vida. É Ele que tem. E quando você para tudo para se dedicar um tempo para buscar o Senhor, quando você sai do seu acampamento, e você entra na tenda do encontro, que pode ser o seu quarto. Pode ser a porta fechada do seu quarto. Ele vai falar com você. Ele vai falar, Ele vai dar direção. E você vai dar o passo, sabendo, estou dando esse passo porque o Espírito me moveu a isso. Como Simeão iria saber que Jesus já havia nascido, mas ele tinha aquela promessa, e no momento certo, movido pelo Espírito, achei tão linda essa palavra, movido pelo Espírito, ele disse, preciso ir ao templo. Quantos aqui às vezes já se sentiram impelidos pelo Espírito de estar num lugar, de visitar uma família, de dar uma palavra? É lindo ser movido pelo Espírito. Uma vez eu lembro, a pessoa estava saindo assim, eu estava conversando com uma pessoa, e uma palavra aqui batendo, me dá licença. Preciso deixar essa palavra para você, olhei no olho. E a pessoa, é resposta de oração, pastora. É resposta de oração. Precisamos aprender a ser movidos pelo Espírito. E isso começa, essa intimidade de presença de Deus, de revelação, começa como? Buscando. Não buscando revelação, buscando a presença. Quando você tem a presença, Ele vai te dar o, sabe? É agora. Vai. A igreja pode se colocar de pé. Queria que você se aquietasse, porque você está na casa do Pai. Fica tranquilo, relaxa onde você está. Se possível, fecha assim os teus olhos para você não se distrair com nada. E que você fosse sincero agora com o Senhor. Como está a tua vida? Sonhos, propósitos, objetivos. Como é que está a tua vida?
Você sente que às vezes o que você faz não dá certo. Você fez de novo e de novo não deu certo. E você se achando assim um guerreiro porque você não desiste nunca. Mas nessa noite você ouviu uma palavra onde você talvez entendeu que talvez você precisa se dedicar mais para ouvir o Senhor. Que Ele vai dar uma palavra certeira para a tua vida. E nessa tua busca, a glória do Senhor vai vir sobre ti, igreja. Quando você disser assim: Senhor, eu vim te buscar, antes que você fale a primeira palavra, antes que você se ajoelhe, a presença do Senhor já vai te envolver. A glória do Senhor virá sobre ti, como veio sobre Moisés. Ele só entrava na tenda, a glória descia, a nuvem do Senhor descia, e o Senhor falava. Ele falava. Oh, xarabalarabate. Oh, Senhor Deus, queremos ser, ó Deus, guiados por Teu Espírito. Queremos, ó Deus, ser movidos pelo Espírito, como foi Simeão. Oh Deus, não queremos viver só de revelação em revelação, de promessas, mas entendemos como precisamos ser movidos pelo Teu Espírito para alcançarmos a promessa. Porque é Teu Espírito que vai direcionar, que vai nos tocar, que vai nos direcionar. Queremos ter essa sensibilidade, Senhor, do Teu Espírito. Não queremos errar mais o alvo. Não queremos ser um povo que fica sofrendo e sofrendo, sofrendo, porque a Tua palavra diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que age, Tu és um Deus que revela, Tu és um Deus que dá direção. Tu não é como aqueles deuses feitos por mãos de homens, que tem boca e não falam, que tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. O Senhor é o Deus que está com os seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Aí no seu lugar, comece a propor no seu coração que você vai entrar na tenda do encontro. Comece a propor no seu coração, você e o Senhor, no teu dia a dia, você que sabe que precisa parar tudo para entrar na tenda do encontro, para ter um momento com o Senhor. Deus, Tu conheces cada coração aqui, Senhor. Tu nos sonda e nos conhece, Pai. Eu peço a Ti, desperta cada um, ó Deus, porque a palavra de vida e de vitória está contigo, Senhor. E quando Te buscamos, o Senhor se revela a nós. E Pai, nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por Teus grandes feitos. Muito obrigado, Senhor, por toda a provisão que o Senhor tem feito chegar, ó Deus, até nós, para vivermos este novo tempo como unidade comum em Cristo. O lugar que estamos nos movendo, porque foi o Senhor que mostrou, foi o Senhor que revelou. A Tua nuvem está se erguendo deste lugar e está indo para aquele. E nós, Senhor Deus, vamos, porque Te obedecer. Ah, Deus, nós temos um amparo quando nós Te obedecemos, quando nós fazemos a Tua vontade. E temos vivenciado isso, Senhor. Nós Te agradecemos. E que assim seja na vida de cada um, da vida aqui de cada família que precisa viver algo novo, que precisa viver, conquistar algo. Talvez coisas que o Senhor já falou, já revelou, já veio o decreto do céu. Mas talvez essas pessoas estão como Naamã. Eu esperava que seria assim.
Mas hoje você entendeu que você precisa se mover. Você precisa se mover. Só que a direção é o Espírito que vai dar. Então eu oro e peço, Senhor, desperta essas famílias para este mover, para irem, para estarem, para fazerem o que o Senhor quer que elas façam, para que não fique só na revelação, mas que tenha o cumprimento da tua promessa, como Simeão declarou, assim como prometeste. Erga suas mãos ao céu, igreja. Senhor, tu vês essas mãos erguidas, Senhor. Tu vês além do que nós vemos aqui nessa noite, Senhor. Tu vês, ó Deus, corações que estão ardendo, porque querem viver essa experiência de revelação, de ser movido pelo Espírito. E eu peço, ó Pai, unja essas mãos agora, Senhor. Que escorra do óleo da tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor Deus, a tua unção, para que onde colocarem as mãos sejam direcionados pelo teu Espírito. O que fizerem sejam direcionados pelo teu Espírito. Abençoa cada um aqui, Senhor. Cada família, cada casamento, cada jovem, cada criança, em nome do Senhor Jesus. Abençoa e te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.